Olá, o TVE Entrevista Especial de hoje recebe o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o presidente que mais tempo ficou na direção da estatal. Ocupou o cargo de 2005 a 2012. No seu mandato, a empresa de economia mista anunciou a descoberta do pré-sal e, em 2010, chegou a ser a segunda maior petroleira do mundo em valor de mercado. Ao deixar a Petrobras, Gabrielli assumiu a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia durante o governo de Jacques Wagner. Professor titular da Universidade Federal da Bahia, 69 anos, Gabrielli é PhD em Economia pela Universidade de Boston. José Sérgio Gabrielli é o convidado do TVE Entrevista Especial para falar sobre Petrobras, crise e crises, política econômica e o que vem pela frente. Bem-vindo à TVE, a TV Pública da Bahia, José Sérgio Gabrielli. Esse é um assunto muito complexo para leigos como eu, telespectador, então a gente começa pelo começo em relação a essa greve dos caminhoneiros de semanas atrás, 2 semanas atrás. Onde e qual é a origem do problema que levou aquilo? Olha, eu acho que existem 2 motivos fundamentais para a greve dos caminhoneiros. Um primeiro motivo é que a economia brasileira está há 3 anos praticamente estagnada. Declinou em 2 anos atrás e o último ano é basicamente a manutenção da atividade econômica. Na medida que a atividade econômica para, o volume de transporte diminui e, portanto, o frete não pode aumentar muito porque o mercado está estagnado. Tem coisa de 1,5 milhão de caminhoneiros. Mas se você não tem capacidade de economia crescer, você não pode aumentar o nível de frete. O segundo elemento fundamental é que os preços do diesel, que são elementos fundamentais no custo do transporte, subiram muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. A Petrobras adotou uma política de ajustes diário dos preços, acompanhando os preços internacionais. De que tamanho foi essa mudança, do ponto de vista estratégico? Essa mudança foi uma mudança fundamental, porque a Petrobras, no passado recente, quer dizer, o passado dos últimos 10, 15 anos, ela vinha adotando uma política de repasse dos preços internacionais por preços domésticos de petróleo com ciclos longos. Ou seja, você não repassava todo dia. 16 aumentos em um mês foi o que aconteceu. Isso, 16 aumentos nos 2 governos de Lula e Dilma. Aqui e teve 299 aumentos no governo do Temer. Isso você mostra a intensidade dos aumentos. Se você... Recentemente, houve a publicação, Nelson Barbosa publicou um artigo muito recente, no dia 30 de maio agora, em que ele mostra de forma clara que os preços nos últimos 2 anos de gasolina e diesel subiram muito mais do que os preços do petróleo. Há uma elevação muito maior dos preços do petróleo, do preço doméstico do que o preço do petróleo internacional. O que essa estratégia de agora buscava e busca? Bom, eu acho que isso representa uma estratégia da Petrobras de venda de parte das refinarias. A Petrobras ela é a grande refinadora do Brasil. Quantas refinarias são? A Petrobras tem 14 refinarias, tem uma capacidade de refino de 2.300.000, 2.400.000 barris por dia. O mercado brasileiro consome aí em torno de 2,5, 2,4, 2,5 milhões de barris, portanto, a capacidade de refino do Brasil é mais ou menos igual à capacidade à demanda brasileira nesse momento. No entanto, a política da Petrobras não somente aumentou o preço, como diminuiu o uso das refinarias. As refinarias que já operaram em 2010, 2011, 12, 13, a 93% de capacidade, hoje estão operando a 60%, 70% de capacidade. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas eu queria antes fazer uma pergunta, que é o seguinte: muita gente, no jornalismo inclusive, e rede social, o maravilhoso mundo das redes mais ainda, não percebe que a Petrobras não é uma quitanda da esquina, quer dizer, você ficou 7 anos, qual é o tamanho da Petrobras em números? Qual é a dimensão? Quantos empregados, quantas empresas? O que é a Petrobras, que a gente fala tanto? A Petrobras é uma gigantesca empresa, em termos internacionais, não só em termos brasileiros. Sem dúvida nenhuma é a maior empresa brasileira, mas em termos internacionais ela também é uma empresa muito grande. Ela tem hoje, como eu disse, um mercado de consumo interno no Brasil em torno de 2,5 milhões de barris.
ela tem uma capacidade de refino aí em torno de 2,3 milhões de barris. Quantos empregados, quantas empresas? Ela deve ter hoje, quer dizer, ela já teve 85 mil empregados próprios. Quando você dirigia? E 300 mil indiretos, né? Hoje ela deve estar aí na faixa dos 60, 65 mil empregados próprios. E quantas empresas formavam esse conglomerado, na verdade? O sistema Petrobras tem mais de 200 empresas. Então é um gigante. Ela representava, até 2013, ela representava cerca de 3, 4% do PIB, sozinha a Petrobras. O setor de petróleo e gás representava 4, 5% do PIB. O investimento da Petrobras representava 20% do investimento total do Brasil. Ela representa cerca de 12% da arrecadação de impostos do Brasil e ela é mais de 25% em 17 estados do Brasil. É responsável pela arrecadação de impostos para os estados. Então, ela é um gigante, não tem dúvida. Eu estou fazendo essa pergunta, porque depois nós vamos tratar de outros temas, e para se perceber o tamanho que tem uma empresa dessa e como é que você olha uma empresa dessa e cuida da empresa dessa. Há alguns que tentam comparar ela com, não é nem uma padaria, né? Tentam comparar ela com uma barraca de feira, onde quando aumenta o número de pessoas na fila, o preço sobe. A Petrobras não funciona dessa maneira. Ela funciona, talvez até para falar de um exemplo assim, normal das pessoas, o preço do ônibus não varia todo dia quando o preço do diesel varia. Claro. O preço do restaurante, o preço que está no cardápio do restaurante, não valia todo dia quando o preço do arroz, do feijão varia. Porque no sistema econômico, mudar preço não é uma boa coisa. O que o Brasil, o que a Petrobras está importando e por quê? Hoje nós temos um volume de importações muito grande, tanto de gasolina como de diesel. O mercado brasileiro não está crescendo, como um todo. O mercado brasileiro, inclusive, está estagnado nesse momento, ou seja, não está crescendo em relação a 2013 e 2014. Por que nós estamos importando? Porque a Petrobras está diminuindo a produção para abrir espaço. Você tem número? Ela está trabalhando hoje em torno de 60% da capacidade instalada. Então, ela está com 40% de capacidade ociosa nas refinarias. Ela poderia estar produzindo mais, ela está produzindo menos. Por que isso? Porque ela está abrindo espaços para importação de derivados, para importação de gasolina, para importação de diesel, para importação de querosene. Por quê? De aviação, para viabilizar a entrada de compradores da refinaria. Ela quer criar um ambiente favorável para que novos atores, novas empresas, principalmente internacionais, entrem e comprem parte das refinarias da Petrobras. Por que ela está fazendo isso? Essa que é a questão-chave. Não é por uma razão, digamos assim, natural, entre aspas. É por uma decisão do plano estratégico da companhia. A companhia decidiu que a prioridade dela nos próximos anos é diminuir, digamos assim, a dependência da dívida. Com isso, ela tem um horizonte muito curto, muito de curto prazo para resolver o problema da dívida. Ao fazer isso, a única maneira que você tem é aumentar o lucro, sem dúvida nenhuma, mas a principal maneira de fazer isso é vendendo os seus ativos. E aí entra a questão de que ela é uma empresa de economia mista e tem também ações preferenciais, ações ordinárias. Quem vai ganhar no final, na hora de distribuição? Isso eu acho que é um argumento que tem que ser questionado. Porque, por exemplo, o valor de mercado da Petrobras, de 2007 para cá, portanto, dos últimos 10 anos. E o que é interessante é de que, no período em que a Petrobras teve política de preços mais estáveis, política de preço de gasolina e diesel mais estável, foi o período em que a Petrobras teve os maiores lucros e que o valor de mercado da Petrobras foram os maiores. Chegou a ser, em 2010, a segunda maior empresa do mundo. Chegou a ser a segunda maior em termos de valor de mercado entre as petroleiras. Do mundo. Do mundo. E ela, na verdade, ela naquela época tinha valor maior do que o valor que ela tem hoje. E você olhando os últimos 2 anos, você vai ver que o aumento da gasolina e diesel não se refletiu proporcionalmente no aumento do valor da companhia. E, na verdade, essa é uma visão que vai para além da Petrobras, né? Uma visão de governo de agora, é tipo abrir e vender. Eu acho que o governo atual tem uma política claramente de redução do tamanho do Estado, de diminuição das políticas sociais, de diminuição do papel do Estado na gestão econômica, de diminuição da política de desenvolvimento regional, de desenvolvimento industrial. E aí você, com isso, quer deixar o mercado funcionar livremente, só que com essa situação de recessão que nós vivemos,
dificilmente o mercado responde. Com essa política, quem ganha e quem perde? Inclusive falando também de acionistas no curto, médio e longo prazo. Não só o óbvio que a população sentiu na pele agora, né? Mas... Eu acho que o acionista, na verdade, tem pelo menos, eu diria que tem pelo menos dois grandes tipos, eu diria três grandes tipos de acionistas, né? Você tem um acionista que é o, digamos assim, o acionista de longo prazo, que compra uma ação da Petrobras, esperando que a Petrobras se valorize no longo prazo e que dê dividendos para eles, pensando no longo prazo. Você tem um acionista que tem uma visão um pouco mais de médio prazo, que tem uma preocupação muito grande com os dividendos da companhia, e nesse sentido o dividendo dividendo é ação, grana. Ganho. Né? Então, portanto, aumentar preço pode aumentar o lucro e pode aumentar o dividendo. Então, esse tem um interesse, digamos assim, mais imediato de realizar o dinheiro que está nas ações. Falando disso, até o vendedor de amendoim da Central do Brasil sabe que se o presidente da Petrobras pede demissão, como o Pedro Parente pediu, no final da manhã e torna isso público no meio do pregão da Bolsa de Valores, você tem um impacto brutal. Se eu não me engano, a perda de valor de mercado naquele dia foi de 40 bilhões de dólares. O que pode ter acontecido para aquele movimento acontecer daquela forma? Bom, eu não quero comentar a situação de Pedro Parente, mas imagino que ele deve ter algumas razões muito fortes, porque é uma situação muito estranha, porque ele tem perfeita consciência de que aquele movimento, se fosse feito fora do pregão, teria 6 da tarde, 5 da tarde. Teria um impacto diferenciado. Eu não sei as razões dele. Mas que foi devastador aquilo, foi. Não, foi um processo, foi um impacto muito grande no dia. Se os preços do petróleo continuam subindo do ponto de vista internacional e parece que não há expectativa, por enquanto, de uma mudança radical para trás, como é que a gente fica nisso? Olha, eu acho que a solução que o governo encontrou, que é manter a política de ajuste da Petrobras, compensar a Petrobras por variações, com impostos, né, com redução de impostos. Tirando a saúde e a educação. E ao mesmo tempo, digamos assim, garantindo que os preços ficarão relativamente estáveis por 60 dias, essa política de curto prazo, de 60 dias, ela é uma política que é uma bomba de efeito retardado. Porque se os preços subirem, os 13 bilhões alocados vão subir muito mais e que torna inviável, insustentável em termos das contas do governo. Então, eu acho que é uma política que é suicida do ponto de vista do futuro. Acho que essa política ela não resolve, não enfrenta o problema fundamental, ou seja, o problema original que causa a crise, que é o ajuste praticamente diário dos preços. Pós movimento dos caminhoneiros, eu não chamo de greve, porque acho que foi mais do que... Um conjunto da obra, um conjunto tem local, tem greve. Mais do que o movimento dos caminhoneiros, logo depois a Petrobras reajustou o preço da gasolina e reajustou o preço do gás de cozinha. Ou seja, tentando dar um sinal para o mercado de que a política de ajuste vai continuar. Essa política de ajuste continuando, o governo torna insustentável a política do governo. Então, nós vamos ter um agravamento do problema. Estão jogando para o próximo. Vamos ter um problema. Mas não lhe parece que estão jogando para o próximo ano? Quem vier... Eu não sei se chega até o próximo ano. Essa que é a questão. O preço, eu não sei como é que vai ficar o preço internacional do petróleo. Quando o Brasil, quando vocês anunciaram, acho que em 2006, se não me engano, a descoberta do pré-sal, você era o presidente 2007, você era o presidente da companhia, vocês imaginaram que o Brasil ali entrava num jogo de cachorro grande do ponto de vista geopolítico, militar, tal, e que tipo de estratégia ou cuidado vocês tiveram ali? Olha, nós não somente imaginamos, mas nós de fato vivemos essa mudança de patamar. Quer dizer, o pré-sal é, sem dúvida nenhuma, a maior reservatório, a maior área de novos barris possíveis de produção do mundo. Quantifique, por favor. Não há uma quantificação exata, mas você tem hoje mais ou menos em torno de 30 bilhões de barris. Isso pode chegar a 70 ou a 100 bilhões de barris. Isso a preço de hoje daria só para o nosso telespectador. Dá alguns trilhões de dólares de valor. Para as pessoas terem ideia do que está em disputa. Mas não é só o valor que está em disputa. O que está em disputa é um produto energético importante
e vital. Não, e vital para a sociedade. Aliás, eu me lembro... A greve ou o movimento dos caminhoneiros mostrou isso. Quer dizer, o fato de você paralisar os caminhões, ou seja, foi um simulacro, uma possibilidade de você não ter diesel, provocou uma crise nacional de tamanho gigantesco, o que mostra, digamos assim, o caráter estratégico desse produto. Então, o que o mundo se movimenta, as guerras que tem no mundo, não por acaso. O conflito do mundo hoje gira em torno de conseguir acesso ao petróleo. E o Brasil é assim a bola da vez, é a joia da coroa, tá certo? Porque nós temos uma área extremamente prolífica. No Atlântico. No Atlântico, nós temos uma empresa que tem toda a capacidade de produzir, nós temos um país que tem digamos assim, uma política de abertura para o mercado internacional muito grande, e é um país que tem, digamos assim, uma história de alinhamento com o Ocidente. Né? Então, com isso entrou no radar das grandes empresas internacionais. A disputa que já vinha de lá de trás. A disputa dos Estados Unidos com a China levou a vários movimentos. Né? Você é testemunha daquele episódio dos HDs da Petrobras que foram roubados. A espionagem da Petrobras e a espionagem... Isso foi há 10 anos atrás. A espionagem da presidenta Dilma, tá certo? Você colocou o Brasil aí, portanto, digamos, no radar da geopolítica mundial. E nós aí, o que nós fizemos? Nós montamos um modelo que era um modelo que viabilizava, primeiro, o desenvolvimento desses recursos para a sociedade brasileira. Ou seja, ao alterar o contrato de concessão para o contrato de partilha, você aumenta a parcela que o governo recebe do petróleo. Ao aumentar essa parcela, você montou um sistema que esses recursos iriam para um fundo, e esse fundo ia financiar, basicamente, o programa de educação. Então, isso significava que nós iríamos fazer uma brutal transformação da educação brasileira para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós estamos falando de trilhões. Trilhões. Né? O primeiro elemento é isso. O segundo elemento era dava à Petrobras o papel central nesse setor. E a Petrobras, como um papel central nesse setor, ela era, digamos assim, a âncora de uma política de conteúdo nacional que iria viabilizar a expansão da indústria naval brasileira, iria viabilizar a expansão da indústria de fornecedores para o setor de petróleo. Com isso, você ia criar, digamos assim, um conjunto de atividades além do petróleo, mas servindo ao petróleo, que poderia desenvolver tecnologia no país, desenvolver novos tipos de trabalho, gerando emprego e renda no Brasil. O terceiro elemento fundamental para isso era você garantir que a Petrobras tinha escala suficiente para, nas compras, permitir que essa nova indústria, mesmo que no início tivesse custos mais altos, ela tivesse escala para reduzir os seus custos e chegar a custos internacionais e, portanto, ser uma empresa de competição internacional. Tudo isso está desmontado. Pensando nisso que a gente conversou há pouco, Oriente Médio, tensão permanente, agora sanções ou novas sanções contra o Irã, problema Rússia, gás com a Europa, a Venezuela sempre no alvo, o Brasil, por acaso, que tem o pré-sal. É paranoia ou dá para se perceber que a desestabilização do Brasil nos últimos anos tem algo a ver com isso? Vamos raciocinar um pouquinho com alguns exemplos, né? A Rússia, do Putin, ela hoje se move em torno do petróleo e do gás. Do gás para a Europa. Os Estados Unidos colocam como sua estratégia fundamental, entre os elementos estratégicos da ação do governo americano, Iraque, Irã, no mundo, a garantia do que eles chamam de segurança energética, onde o petróleo é fundamental. Quando você olha para, digamos assim, os grandes conflitos que nós temos hoje no mundo, particularmente no Oriente Médio, todos eles estão relacionados com o petróleo. Quando nós olhamos o que aconteceu de 2011, não é 2013, 2011 para cá no mundo, você teve a Primavera Árabe, você teve que derrubou vários governos, você tem a derrubada, a ressurgência
da luta no Iraque e na Síria e na Rússia, particularmente ali no leste europeu, e todos esses conflitos estão em torno do petróleo. A China, que é a segunda potência com grande crescimento no mundo, ela hoje vive em torno de buscar petróleo para garantir o seu suprimento. Ela é a grande consumidora de petróleo do mundo. Ela não é produtora, mas é uma grande consumidora. Tem 80 bilhões investidos só na Venezuela e $500 bilhão em uma década na América Latina. Ela está investindo pesadamente em todas as áreas produtoras de petróleo. Ela no Brasil a China já é hoje uma grande parceira da Petrobras em vários segmentos. Já controla boa parte da distribuição de energia no país. Da energia, mas não estou falando especificamente no petróleo, porque ela é sócia de várias empresas e é sócia diretamente da Petrobras em Libra. Então, com isso, você tem o quê? Se todos esses países giram em torno do petróleo, por que o país que tem a maior descoberta, que situa-se no Atlântico Sul, não vai ser... Estaria imune dessa influência. Dentro e fora do Brasil, mas principalmente do ponto de vista de fora, quem ganha com isso ou quem se move nesse mundo? Quem são os... Aí você tem os estados, de um lado, e você tem as grandes empresas, sejam elas estatais, sejam elas privadas. No caso particular do Brasil, as empresas que estavam fora do pré-sal eram as empresas americanas. Quais? Exxon estava fora. Esso. Esso, né? A Chevron estava fora do pré-sal. Né? A BP tem pequena presença, que é europeia, mas tem uma presença. Total entrou já, a Shell já está no Brasil, outras empresas já estão no Brasil. Então, você tem aí uma situação em que as empresas americanas eram as que estavam fora. Os chineses estão entrando. Então, nessa disputa atual, é claro que interessa muito aos americanos entrarem no Brasil. É claro que eles vão entrar disputando com os chineses, disputando com as europeias. Então, você tem aí um intenso disputa entre empresas, mas nada disso, no mundo do petróleo, nenhuma dessas empresas atua completamente isolado dos estados. Claro. Os estados, seja por ação diplomática, seja até por ação militar, ela sustenta essas empresas. Então, nós temos aí uma disputa muito grande. O que é que o governo brasileiro fez? Ao meu ver, equivocadamente. O governo brasileiro tirou a Petrobras do centro do pré-sal. O governo brasileiro acelerou os leilões para vender áreas novas do pré-sal. E o governo brasileiro, aí mais o judiciário do que o executivo, entrou numa campanha violenta de potencializar denúncias de comportamentos inadequados de minoritários profissionais da Petrobras e do setor privado. Que falaremos daqui a pouco disso. Mas isso desmontou, digamos, a cadeia produtiva, a engenharia brasileira se desmontou. E com isso você praticamente inviabiliza no médio prazo a recuperação de um modelo que permita crescer emprego e renda no Brasil. Então você tem, por exemplo, a Odebrecht, a OAS, tem 48 a Engevix, não só a Odebrecht. Quase todas as empresas envolvidas na Lava Jato são empresas que estavam, digamos assim, no papel fundamental na produção de sondas, de plataformas, construção de estaleiros para o pré-sal brasileiro. Quais são os obstáculos ou armadilhas que você encontra no curto, médio prazo? Olha, eu acho que o principal obstáculo hoje é, digamos assim, o marco legal brasileiro. Quer dizer, na medida que os contratos estão sendo feitos, são contratos, eu acho que devem ser contratos, formalmente corretos, o que significa que no futuro desmontar esses contratos é muito difícil. Ganhe quem ganhar, vence. Ganhe quem ganhar, vai ter uma dificuldade muito grande de desmontar esses contratos. Porque isso significaria disputa, inclusive, fora do país. Fora do país. E aí você tem problema. Por exemplo, a Venezuela está enfrentando hoje, ela não consegue colocar no exterior vários de sua produção, porque vários navios dela estão sendo arrestados pela Chevron e pela Exxon. E eles têm, acho que se não me engano, 9 refinarias nos Estados Unidos, a PDVSA, né? Bem, falando do presente e do passado em relação à sua gestão, principais mudanças das políticas do ponto de vista de gestão do regime de exploração do petróleo, Petrobras, em relação ao governo Temer. Comparando para o espectador,
entender? É evidente que existe no petróleo, na indústria do petróleo, particularmente na exploração e produção de petróleo, os ciclos são longos, não há nada de curto prazo. Ninguém muda, em 1 ano, 2 anos, muda uma orientação da empresa. Então, a Petrobras hoje, o futuro da Petrobras hoje, depende essencialmente das decisões que nós tomamos. Porque o grande futuro da produção do pré-sal brasileiro, que é os campos de Búzios, que são os campos da chamada seção onerosa, foram contratados pela Petrobras em 2010. Estão começando a produção agora em 2018. E vão ser a principal contribuição para a produção até 2022 e 2023. Portanto, do ponto de vista de produção, o grande contributo que vem para a Petrobras, todas as plataformas que virão, todos os novos sistemas de produção que virão, são resultados de decisões tomadas no passado, na nossa gestão, minha gestão e na gestão da Graça, principalmente. Então, esta situação no EIP não tem grande mudança. Ou seja, o que tem de mudança é a mudança na política de abertura de novas áreas de exploração, que foi feita pelo governo, não pela Petrobras. O governo, ao acelerar os leilões, ela inviabiliza o futuro pós-2020, pós-2022. E amarra o país a um... Ou seja, porque pós-2022, as condições da Petrobras disputar com as empresas internacionais em 18, 19 e 20 são muito precárias. Você já vendeu partes do ouro. Então, consequentemente, no meados da década seguinte, da década de 20, nós vamos ter provavelmente uma Petrobras encolhida, porque as decisões de hoje vão afetar, não agora, mas vão afetar daqui a 5, 6 anos o processo de produção. No que se refere ao refino, nós tínhamos uma política, como o mercado brasileiro estava crescendo, a economia brasileira estava crescendo, as pessoas estavam andando de avião, a frota de carro estava aumentando, as pessoas andavam nos ônibus, a frota agrícola, a atividade agrícola aumentava, a frota de tratores aumentava, então o consumo de diesel, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha aumentou. Nós levamos as refinarias brasileiras à utilização quase plena dela, 93% de capacidade utilizada. E montamos aí talvez com um pouco objetivos audaciosos um pouco demais, nós montamos um projeto para fazer 5 novas refinarias de vez. Talvez não devêssemos ter se feito 5 novas refinarias, mas nós estávamos planejando a expansão do refino brasileiro. Se referindo a Abreu e Lima, por exemplo. Abreu e Lima, a refinaria do Maranhão, a refinaria do Ceará e o Comperj no Rio de Janeiro e a refinaria Abreu e Lima e a Clara Camarão, que é uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte. Dessas 5, só 2 de fato foram feitas, né? Que é a refinaria Abreu e Lima e a refinaria Clara Camarão. Em que pé está Abreu e Lima a propósito? Está produzindo, está previsto 2 linhas de produção, que na linguagem do setor chama-se de trem de destilação. Uma está em pleno funcionamento, ela não está totalmente em pleno funcionamento porque tem uma limitação ambiental de produção de enxofre no ar, mas está montando a unidade de dessulfurização, portanto ela está praticamente a plena capacidade, produzindo diesel de baixíssimo teor de enxofre, que é fundamental para o mercado brasileiro. Essa equação complexa de reajuste de preços que contemplasse tanto objetivos da Petrobras quanto contenção de reajustes, como atendesse à política do governo, como é que vocês faziam esse ajuste? Qual era a lógica e como é que vocês conseguiam manter isso? Na verdade, nós levávamos em conta, evidentemente tem que se levar em conta sempre, a taxa de câmbio, mas não só a taxa de câmbio passada, mas a velocidade de variação da taxa de câmbio e a expectativa do câmbio futuro. Estamos falando de dólar. Em dólar, ou seja, o valor, o preço do dólar em real. Hoje e depois. Então, era não somente o valor, mas a variação e a expectativa de crescimento. Então, um lado era esse. O outro lado era, evidentemente, a comparação dos preços dos derivados lá fora. Porque não necessariamente o derivado, ou seja, o petróleo, a gasolina, o diesel, etc., varia exatamente na mesma proporção que o preço do petróleo cru.
Tem uma variação diferente. Tem uma variação diferente. Ele tende a longo prazo a acompanhar, mas no curto prazo ele não é necessariamente igual. Então tinha essa questão que era o custo, digamos, de internação do derivado para o Brasil. E isso nós fazíamos, portanto, muito fortemente olhando qual era a tendência futura, qual é a tendência para o futuro. E com isso a gente, quando tinha uma noção de que o mercado já tinha crescido e iria continuar crescendo, então nós ajustávamos o preço doméstico. Era mas nunca, sintonia fina. Sintonia fina, mas de longo prazo. Nós não ajustávamos isso todo dia. Você imagina o que é você alterar o preço todo dia 16 de vezes uma máquina desse tamanho. Da última vez, pré-caminhoneiro, foram 16 vezes em 30 dias. Isso, Sua substituição pela Graça Foster foi atribuída por setores vários da imprensa a supostas sérias divergências com a presidente Dilma no que diz respeito a políticas da Petrobras. Primeiro, existiam essas divergências? Que divergências eram essas? E outra, conhecendo-se a ex-presidente Dilma, que tem um temperamento incisivo, e você também não deixa para lá, se você tiver uma razão, você vai disputá-la, em que tom se davam essas divergências? Nós não tínhamos divergências, talvez tivéssemos visões diferentes do problema. Então, por exemplo, em relação à política de preço, o momento de ajustar é sempre um momento tenso, né, entre governo e ela tinha qual ideia? A sua ideia era essa? Depende do momento. Nós tínhamos divergência. Eu já disse em algumas entrevistas aí que nós tínhamos uma relação de amor e ódio. Tinha momentos de ternura e momentos de briga. Mas isso eu acho que é normal. Eu não diria que tem nenhuma coisa excepcional sobre isso. Quer dizer, a minha saída da Petrobras também tem a ver com a finalização de um ciclo. Quer dizer, o ciclo de investimentos já tinha concluído, então, a partir de 2011, quando eu saio em fevereiro de 2012, a partir de 2012 você tinha um período aí de consolidação, de execução dos investimentos e sem introduzir novos projetos na empresa. Então, o perfil do dirigente tinha que ser um perfil mais interno, mais voltado para a gestão interna da companhia. Então, eu acho que a minha saída da Petrobras foi nessa circunstância. E a Graça já era de dentro? Não, ela já era de dentro e ela vinha da área, digamos, da linha de produção, vinha da área de produção diretamente. Então, porque mesmo antes do governo Temer, a estratégia de ampliação da capacidade de refino não chegou aonde se pretendia? Olha, porque eu acho que nós temos, como eu disse, ao tentarmos fazer 5 refinarias ao mesmo tempo, nós aumentamos enormemente a demanda de equipamentos sobre um setor produtor de equipamentos que não é um setor muito grande. É um setor limitado, inclusive mundialmente. Ásia, não sei o quê. Não, Brasil e fora. Tem muito fornecedor brasileiro de tanques, de torres, de equipamentos de processo, etc. Tem vários fornecedores brasileiros e muitos internacionais. Mas ao fazer 5 refinarias em 5 anos, que era nosso projeto, nós não somente estávamos fazendo isso, mas nós estávamos com um gigantesco programa de construção de plataformas e de sondas, onde muitos dos fornecedores de plataformas e de sondas são também fornecedores de equipamento para refinaria. Não somente nós tínhamos isso, mas nós tínhamos também um programa de expansão na área de biocombustíveis, tinha um programa de expansão na área de fertilizantes, tinha um programa de expansão na petroquímica. Então, com isso, você tinha um aquecimento sobre o setor fornecedor de equipamentos que talvez foi um pouco demais. E aí, consequentemente, nós não conseguimos nem reduzir os custos como nós gostaríamos, nem tampouco conseguimos, digamos, desenvolver projetos, digamos, com um grau de padronização internacional mais comum, fazendo projetos talvez um pouco customizados demais. Em que momento vocês perceberam que o passo tinha sido maior do que a perna? Eu acho que já em 2010, 2011 a gente já tinha percebido isso, já está começando a ajustar um pouco o modelo de crescimento nosso. Já em 2011, eu acho que já tem isso estava mais ou menos claro para nós. É claro que além disso, com o aquecimento do mercado, você teve o comportamento, digamos, corrupto de alguns dirigentes da Petrobras que se aproveitaram
dessa situação em função de ganhar privadamente o que podiam ganhar. Agora, por maiores que sejam, e são muito grandes os volumes que esses homens e mulheres fizeram, principalmente homens, a grande questão é que o volume de recursos da Petrobras é muito maior do que eles movimentaram. Gabriele, a Operação Lava Jato revelou o aparelhamento e a utilização de diretorias e setores da Petrobras e uma série de irregularidades, desvios, corrupção, em bom português. Que dificuldades ou limites a presidência encontrou para prevenir e identificar isso? Qual é o tamanho disso diante do todo e por que vocês não conseguiam chegar a perceber isso? Ou se não? Olha, a auditoria interna da Petrobras, que deve ter 600 profissionais, a auditoria externa, com as principais auditoras externas que fizeram a auditoria da Petrobras nesse período, as consultorias de governança e as consultorias de acompanhamento da implantação, por exemplo, da lei americana, chamando Sarbanes-Oxley, que exigem consultorias independentes para avaliar a validade dos números da Petrobras, a imprensa, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, nenhum desses organismos de controle e de acompanhamento foram capazes de perceber o que as delações premiadas apresentam. Quantos diretores você tinha? Por que não foi possível capturar isso pelos sistemas de controle da Petrobras e os sistemas externos de controle da Petrobras? Porque apesar de serem volumes gigantescos para qualquer cidadão comum, e são volumes gigantescos envolvidos na corrupção, a Petrobras estimou, por exemplo, que todos os contratos assinados pelos diretores envolvidos na corrupção, de 2004 a 2014, portanto, em 10 anos... Só para dar uma ideia para o telespectador, primeiro, quantos diretores tinha a companhia? Eu vou chegar lá. Uhum. Então, todos os diretores envolvidos com a corrupção, de 2004 a 2010, todos os contratos assinados por esses diretores, a Petrobras fez um cálculo de 3% sobre isso, como se fosse corrupção, ou seja, mesmo que não tivesse comprovação. Fazendo esse cálculo geral, em 10 anos... Como hipótese? Por hipótese, a Petrobras lançou no balanço dela um prejuízo de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais é dinheiro gigantesco, não tem dúvida que é muito dinheiro. E por isso é algo que tem que ser profundamente investigado. Porém, nesses 10 anos, a Petrobras deve ter faturado mais de 3 trilhões de reais. Nesses 10 anos. E qual é o universo? Porque o faturamento anual da Petrobras é de 380 bilhões. Portanto, isso representa menos de 0,5% do faturamento da Petrobras. O que não deixa de ser muito, mas... Mas é menos de 0,5% do... Qual o universo de humanos? Humanos. Aí, o que acontece? Envolvidos na Lava Jato, com denúncias e condenações na Lava Jato, você tem aí 4 diretores da Petrobras, dos 7 diretores, tem 4 diretores da Petrobras envolvidos, e você deve ter aí mais uns 10 gerentes da Petrobras. No universo de quantas No universo no universo de gerentes que tomam decisões, de mais de 90 gerentes, num universo de mais de 80 mil empregados. Portanto, você vê que é uma coisa muito pequena para justificar a ideia que está repassado, que foi tomada toda a companhia na opinião pública, como se fosse uma empresa corrupta, uma empresa... Não é, a Petrobras é uma empresa séria, é uma empresa que a maioria dos seus empregados são sérios, seus sistemas de controle são razoavelmente eficientes, porém não conseguem captar todas as operações que foram identificadas. Falando em diretores, como se dava a escolha dos diretores? Em que nível você participava? Você era comunicado, sabia? Vinha pelo partido, vinha pela... Como é que era isso? Não, eu quando fui escolhido, eu fui convidado pelo Conselho de Administração, eu fui convidado pelo representante do governo. Né? Eu não participei de escolhas, porque quando eu cheguei a presidente, eu entrei na diretoria da Petrobras em 2003, como diretor financeiro, e depois virei presidente.
Quem me substituiu foi o diretor Almir Barbaça, que não tem nenhum envolvimento com a Lava Jato. E os outros diretores foram indicados, antes de mim, né, foram indicados pelo Conselho de Administração. Do ponto de vista partidário, é interessante chamar a atenção para isso. Do ponto de vista público, alguns diretores da Petrobras eram claramente vinculados ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, né? O Zé Eduardo Dutra, que era o presidente da Petrobras, era claramente, foi senador pelo PT, inclusive. Era claramente um militante do PT. Eu era considerado um militante do PT. O Guilherme Estrela, que era diretor de exploração e produção, foi claramente indicado e foi considerado um indicado pelo PT. O Hildo Salva foi indicado pelo PT. E a Graça Foster foi indicada pelo PT. Nenhum desses tem nenhum envolvimento com Lava Jato. Nenhum. Vieram na partilha do. Então, nenhum dos publicamente identificados como PT tem envolvimentos com a Lava Jato. Então, você vê que, na verdade, você nem, do ponto de vista do partido, pode-se dizer que o partido é envolvido na grande operação do Lava Jato, porque não é. E, do ponto de vista da empresa, com absoluta certeza, a empresa ela é amplamente composta de empregados dedicados, sérios, honestos e tem sistema de controle que permitem apurar o que é possível apurar, porque às vezes coisas não são possíveis de apurar. A questão que detona isso, salvo engano, é Passadina, quer dizer, houve preço excessivo, não houve, aos olhos de hoje aquilo tinha nexo, aos olhos de então tinha nexo, qual era o nexo? Hoje serve? Olha, a compra de Passadina, ela tinha toda a aderência, digamos, estratégica com a situação do mercado brasileiro de 96 a 2006. Nesses 10 anos, de 96 a 2006, o mercado brasileiro de derivados de petróleo estava estagnado. Então, não crescia. Então, e você ia crescer a produção de petróleo. Então, mas o consumo de gasolina e diesel não ia crescer. Então, você não tinha sentido crescer refinaria no Brasil de 96 a 2006. Então, a Petrobras, em 96, decide que a estratégia dela seria comprar capacidade de refino fora do Brasil, antes da Petrobras, do PT entrar no governo. Fernando Henrique. E ela decide isso. E essa estratégia faz com que a Petrobras saia em busca de refinarias, né? Procurou refinarias em Aruba, procurou refinaria na Colômbia, procurou refinarias nos Estados Unidos, procurou refinaria no Canadá, para, com isso, viabilizar não se compra refinaria na esquina, né? Nem prateleira. Você tem aí, por exemplo, em 2006, ocorreram 11 compras de refinaria no mundo, em 2006. 11 compras. Como foi a compra de Passadina? Em 2006. A maneira de você medir, em linhas gerais, no setor, o valor da refinaria é você pegar o valor que você comprou a refinaria e dividir pela capacidade de processamento da refinaria. Se chama isso o valor de investimento por barril de capacidade de processamento. Essas 11 refinarias que foram compradas em 2006 variaram de $3.000 por barril a $19.000 por barril. Passadina foi comprada a $7.200 por barril, abaixo da média, da mediana, ou seja, daquele valor que dividia essa distribuição na metade. Então, ela foi comprada absolutamente em linha com o mercado. O que aconteceu? O que aconteceu é que foi criada uma campanha política, a começar pelo então ministro do TCU, José Jorge, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro de Minas e Energia do governo Fernando Henrique Cardoso, que, não satisfeito com 2 auditorias feitas pelos técnicos do TCU, que comprovaram que não tinha grandes problemas nas compras de Passadina, ele conseguiu que um assessor, sem visitar a Petrobras, desse um parecer que justificou o voto dele da seguinte maneira. Comparou o valor que a Petrobras pagou, depois de 5 anos de disputa judicial, com uma entre
dezenas, literalmente dezenas de planilhas feitas por uma consultoria contratada pela Petrobras para avaliar diferentes preços de refinaria. Se esse valor, que foi considerado pelo TCU como um valor justo, fosse considerado, a Pasadena seria comprada por metade do valor da menor refinaria vendida em 2006, o que era absolutamente inviável, ou seja, é um número absolutamente irrealista em termos do mercado. Então, o que você está dizendo é que foi uma questão política. Foi uma questão essencialmente política. Tanto é que até hoje o TCU não decidiu. Do ponto de vista profissional e pessoal, inclusive, evidentemente que você presidir uma companhia desse tamanho é um ganho na vida, experiência e tudo mais. Agora, do ponto de vista pessoal, quais foram as suas perdas? Você tem que tipo de processo? Não tem ainda? Tem, não tem, deixou de ter, tem bem bloqueado, não tem? Você ganhou mais ou perdeu mais, se você for olhar para trás, o retrovisor? É evidente que trabalhar na Petrobras sempre é uma coisa positiva, não tenho a menor dúvida que é uma coisa positiva. Ninguém passa impune trabalhando na Petrobras e sai de lá cada vez mais apaixonado pela Petrobras, porque ela é uma empresa fantástica. Então, esse é o primeiro elemento importante. Do ponto de vista, digamos, processual, eu não tenho nenhum processo criminal. Penal, nada? Nada, nenhum processo. Você não tem conta na Suíça, não foi acusado? Não tenho conta na Suíça, não fui acusado de nada do ponto de vista penal. Agora, tenho vários processos cíveis. Sim. Essencialmente porque eu sou sendo acusado, primeiro, de que saberia de tudo. O famoso... o direito alemão aplicado na esquina brasileira. Eu saberia de tudo e não fiz nada, portanto, fui omisso. Então, tenho vários processos que, em última instância, são desse tipo, que estão em andamento. E nesses processos que estão aí no TCU, na CVM, na CGU, então nada na 13ª Vara do Sérgio Moro, esses processos resultaram e eu estou há 4 anos com meus bens bloqueados. Vivo de minha aposentadoria na boca do caixa. Você se aposentou ano... Eu me aposentei em dezembro de 2014. Você é economista, professor aqui na Universidade Federal da Bahia. Como economista, como você vê a mudança de política econômica entre os governos Lula e Dilma? O que aconteceu ali? Olha, eu não sei se há uma mudança tão grande entre os governos Lula e Dilma como tem uma mudança com o Temer. Tá certo? Eu acho que o Temer que aprofunda talvez o que Dilma pretendia fazer no segundo mandato, né, porque com a entrada do Joaquim Levy em 2015, a sinalização é de que o governo iria para uma política de austeridade. Mas aí não houve um problema muito grande entre o que foi, aspas, vendido na campanha e o que foi entregue imediatamente, que é o Levy? Não houve um erro? Houve, eu acho que houve um erro aí nesse momento, houve um erro, claro, e isso provocou a apatia da nossa população. Eu acho que grande parte da pouca reação que nós temos ao desastre que está sendo feito pelo governo Temer, porque é um desastre que nós estamos vendo, né? Uma destruição absurda do Estado brasileiro, das perspectivas de crescimento nossa, das perspectivas do país de retomar. Será que as pessoas percebem isso dessa forma? Eu acho que estão começando a perceber. Né? Eu acho que há um aumento da percepção do significado dessa política atual, que é um significado de destruição do futuro. Não é nem destruição apenas do presente, é a destruição do futuro. Na medida que se você reduz a capacidade do nosso sistema de educação de crescer e mudar, à medida que você limita a capacidade de atendimento de saúde, à medida que você reduz gastos com saneamento e gastos sociais fundamentais, você corta programas de habitação popular, você diminui a desigualdade, a políticas contra a desigualdade e contra a pobreza. Você vê mais gente na rua pedindo dinheiro, você vê mais criança pedindo dinheiro na rua, você vê o país voltar a ter fome, a voltar ao mapa da fome. O desemprego num nível absurdo que nós nunca tivemos. Saímos de uma situação quase pleno emprego em 2014 para ter esse descalabro que estamos no mercado de trabalho hoje, que você tem 14,5% de taxa de desemprego, 27 milhões de desempregados no país, e você tem o emprego que cresce é o emprego de baixa renda, é o emprego intermitente e um emprego completamente precário. Você está participando do plano de governo, futuro governo do PT, futura candidatura, você está participando dessa
confecção do plano de governo? Estou participando. Sou da equipe que está participando da elaboração do plano de governo. O governador Rui Costa, semanas atrás, ele defendeu a hipótese de que não há uma necessidade, não seria obrigatório que o PT fosse o cabeça da chapa. Você, como um militante histórico, já foi até candidato a governador, se não me engano, em 82, como é que você vê isso? Olha, as pesquisas atuais dizem o que o povo quer, né? O que as pesquisas atuais mostram é de que Lula tem o dobro do segundo candidato para presidente, não só tem o dobro para o segundo candidato, mas quando você tira o nome dele, o que cresce é voto nulo e branco. Tá. Então, consequentemente, o povo está dizendo nas pesquisas que quer Lula ou vai reagir contra a eleição. Mas aí nós chegamos a uma questão que é importante. Quer dizer, o Lula é absolutamente compreensível do ponto de vista jurídico, humano, o direito dele e tal, mas ele, no momento ele está preso. Quer dizer, como é que se resolverá essa equação? E outra, sabendo que ele tem a percepção política que tem, qual é a lógica, qual é a estratégia dessa candidatura ainda estando preso? Em que momento isso vai ter que se resolver? Primeiro, como eu disse, é uma vontade popular. Não é uma vontade do PT, não é uma vontade de Lula, é a vontade do povo. Claro. Manifestam nas pesquisas. Segundo, do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito eleitoral, ele tem todo o direito de se inscrever como candidato no dia 15 de agosto e o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar se a candidatura dele pode ou não ser considerada válida. A lei brasileira diz que até o dia 17 de setembro, portanto 20 dias antes da eleição, o candidato pode ser substituído. Portanto, do ponto de vista legal, do direito eleitoral, ele tem direito de ser candidato pelo menos até 17 de setembro. Do ponto de vista legal, no que se refere à condenação dele, também nós consideramos que ainda há recursos possíveis de que ele seja absolvido, acreditamos na inocência dele, achamos que o julgamento dele foi um julgamento político, não existem provas firmes. Como diz a legislação e nos filmes, a gente vê muito a legislação, principalmente a legislação americana, não há provas além de qualquer dúvida que possa condenar uma pessoa. Há um conjunto de evidências. Há um conjunto de evidências e indícios, mas não há provas significativas. E também não há crime, porque na própria sentença do juiz Sérgio Moro, ele reconhece que ele não pode atribuir o dinheiro à origem da Petrobras. Portanto, não estabelece um vínculo direto entre recursos não poderia tirados, estar lá o julgamento. Tirados da Petrobras com o triplex que é atribuído a ele. E ele não tem nenhuma documentação que justifique que esse triplex seja dele, não há nenhum uso do triplex, então, portanto, é um crime de ficção. Tudo isso depois, para encerrar, o que você sente a cada telejornal? Qual era a distância entre a sua verdade e a verdade das manchetes? Eu fui vítima, não só eu, várias pessoas, mas em 2014, por exemplo, eu apareci centenas de dias no Jornal Nacional. Praticamente toda semana eu estava no Jornal Nacional, em 2014. De lá para cá diminuiu. Sempre com uma visão negativa. Muito pouco espaço para você dar uma outra versão dos fatos que estavam sendo anunciados. Vivi essa situação do massacre midiático muito, muito intensamente, particularmente em 2014. Acho que Lula e o PT vivem esse processo há 10 anos praticamente. Mas cometeram um erro brutal ao não controle, mas regulação econômica capitalista, espaços plurais. Eu acho, com certeza. Eu morei nos Estados Unidos e morei na Inglaterra, e todos os dois lugares são claramente países capitalistas, sem nenhum viés socialista. E em todos os dois lugares a imprensa é muito mais diversa do que a nossa imprensa. Não há grande grau de concentração. Nos Estados Unidos, por exemplo, nenhuma rede nacional pode ter mais do que uma determinada, 39% mais do que uma determinada percentagem. Tem que vender um pedaço. Se tiver tem que mais vender o que for acima. Quando você vai para a imprensa europeia, também você vê muito claramente uma diversidade de opiniões muito maior do que nós temos. Essa homogeneidade, essa posição
familiar, na verdade, porque nós temos poucas famílias controlando uma mídia brasileira, né? A TV Globo dos Marinhos, a TV Bandeirante do Saad, a TV... Seus sócios regionais. Dos sócios regionais. São poucas famílias que controlam a imprensa brasileira que eles conseguem ter uma visão homogênea da sociedade. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para, digamos, a formação da consciência do cidadão e da cidadã brasileira. Acho que o governo Lula e o governo da Dilma cometeram um erro nessa linha de não tentar ter algumas medidas, como, por exemplo, regionalizar mais a noticiário e a produção cultural, a produção artística da televisão. Segundo, impedir o grau de concentração que nós temos entre o monopólio entre televisão, internet, revista e jornal. Quer dizer, quem controla um setor não pode controlar todos os outros, você tem que dar uma separação para poder aumentar a competição. Você tem que viabilizar um certo controle do tamanho das redes, as reprodutoras. Então, com isso não estou entrando nem no mérito de entrar na discussão de conteúdo, porque claro eu acho que não é essa a questão. Não é o caso, mas você tem medidas que permitem a maior, digamos, diversidade de opiniões que é fundamental no país. Gabriele, muito obrigado pela sua presença aqui na TVE, que a propósito é a TV pública do povo baiano. Foi um prazer estar aqui com você. A TVE sempre é um espaço democrático que a gente tem que sempre estar colaborando. E obrigado a você que acompanhou esse TVE Entrevista Especial. E continue com a gente. A TVE é sua, é da Bahia.